Olá, eu sou Eduardo Licker de volta com Licker Retro. Hoje vamos falar um pouco sobre a franquia dos Mutantes X-Men. Começou com a equipe base formada por Ciclope, Jean Grey, Fera, o Homem de Gelo e o Anjo, liderados por Charles Xavier, o Professor X. Durante todos esses anos, os X-Men tiveram várias formações, vários heróis que entraram, saíram, alguns pereceram, alguns, uma equipe original que eu citei, depois formou uma nova equipe chamada X-Factor, levando os X-Men a ter uma formação totalmente diferente, inclusive com a entrada do Wolverine, que foi um personagem que depois se destacou sozinho também. Enfim, vamos falar um pouco sobre toda essa franquia, sobre o que foi lançado deles, tudo dos X-Men, um pouco para vocês conhecerem mais a franquia. Então vamos começar primeiro mostrando a coleção, um pouco da coleção de bonecos dos X-Men. Tá aqui o líder Ciclope, adaptação essa do desenho e depois mais tarde também dos quadrinhos, da fase esplendorosa dos X-Men por Gilles Clarimont, que foi uma das melhores que teve. Tá aqui o Logan, Wolverine com seu uniforme amarelo. Esse que apareceu primeiro nos desenhos e depois substituiu o marrom nos desenhos. Você pode ver no boneco que ele retrai as garras. O Wolverine encolhe as garras. Tá aqui. E depois tem como você tirar as garras do Logan para fora. Tá aqui o Wolverine. Personagem esse que, além de se destacar com os X-Men, ganhou sua própria série de gibis, uma série animada, um anime e também filmes, que falaremos deles também. Tá aqui o Logan. Tá aqui o Fera, um que fez parte também da formação original dos X-Men. E para muita gente não sabe, o Fera também fez parte dos Vingadores. Durante um período, logo após a saída dele dos X-Men e antes do X-Factor, o Fera chegou a participar dos Vingadores. Aqui o Fera. Temos aqui também o Arcanjo, que antes era o Anjo, né? Que após perder as suas asas originais, ganhou asas de metal e se tornou Arcanjo. Como Arcanjo, ele fez parte do X-Factor e mais tarde voltou a fazer parte dos X-Men. Mas na formação original e no desenho ele era o Anjo. Temos aqui outro do desenho também, que é o Gambit. O rei dos ladrões, o Gambit, que dispara cartas. Temos aqui uma personagem que não apareceu no desenho, mas dos gibis, a Psylocke, uma ninja telepata, psíquica. Psylocke. E aqui o Noturno. Noturno, que além dos X-Men, fez parte também do Excalibur, uma outra equipe X, vamos dizer assim, equipes X, né? X-Factor, Excalibur, Novos Mutantes, os próprios X-Men, a equipe azul, a equipe dourada, enfim. Tá aqui o Noturno. Então agora a gente vai falar um pouco sobre os gibis. Os X-Men, quando foram lançados aqui no Brasil, eles não tinham seu próprio gibi. Vinham tendo participações com as aventuras dentro de outros gibis da linha Marvel, lançado pela editora Abril aqui no Brasil. Conforme eu já disse, a formação original era o Ciclope, a Jean Grey, que na época era chamada de Garota Marvel, o Homem Gelo, o Anjo e o Fera. E o Professor Xavier, o comandante da equipe. Nessa época, as aventuras eram lançadas ainda pela Ebal, depois pela editora Abril aqui no Brasil, aonde começou a ter as participações nas edições como os grandes heróis Marvel, onde era lançada a maioria das aventuras dos X-Men, antes deles ganharem o seu próprio gibi. Eu separei aqui um pouco dos gibis dos X-Men para estar mostrando, e vou mostrar depois aqui na mesa mais detalhado, mas vou estar mostrando algumas coisas mais detalhados. Como, por exemplo,
Os X-Men participaram da maioria dos grandes eventos da Marvel, como por exemplo Guerras Secretas, aquele grande épica saga da Marvel, que foi lançada na Teia do Aranha. Como você pode ver aqui na capa, aparece a Tempestade, Noturno, Colossus, Wolverine, Ciclope, a Vampira, vários heróis dos X-Men que sempre estiveram presentes em todas as sagas da Marvel. Além das Guerras Secretas, Desafio Infinito foi outra grande saga que também teve a participação dos heróis mutantes. Está aqui na capa o Ciclope e o Wolverine. E além disso, eu vou estar mostrando algumas das edições dos grandes heróis Marvel. Tá aqui. Wolverine também, que depois ganhou a sua série de gibis próprios, também vou estar mostrando. E conforme eu disse, antes do seu próprio gibi próprio, os X-Men tinham as aventuras lançadas em Super Aventuras Marvel. Tá aqui, por exemplo, essa edição, onde temos aqui a Kitty Pryde na capa. E essa daqui, uma outra Super Aventuras Marvel, onde a capa destaca uma aventura dos X-Men. Os X-Men que aqui nessa formação já tinha Wolverine, Noturno, Colossus, Tempestade e a própria Kitty. E além dos Super Aventuras Marvel, era lançado também aventuras dos X-Men em grandes heróis Marvel, como por exemplo esse aqui, onde temos a rainha Emma Frost, branca, do Clube do Inferno, com os Novos Mutantes. Outra equipe que, como eu disse, é a equipe X, faz parte dos X-Men. Além de edições especiais e minisséries, como o X-Men Classic, que mostrava o fim da equipe original e o início desses novos membros que eu disse, como Tempestade, Colossus, Wolverine, que foi a transição de uma equipe para outra. Além de especiais X-Men, como o Dia de um Futuro Esquecido, uma grande saga que teve adaptação inclusive na série animada dos quadrinhos. A saga da Volta da Fênix, com a Madeline Pryor, que era um clone dela, da Fênix. E o Marvel Especial, que é a saga da Fênix original, onde Jean Grey foi dominada pela Fênix e foi dado como morta após ser morta pelo Império Shi'ar. Essa também é uma saga que depois virou uma adaptação no desenho dos X-Men. Mas depois eu vou estar mostrando aqui espalhado na mesa os gibis, explicando, falando um pouco melhor deles. E além dos gibis e dos brinquedos, X-Men teve várias coisas dos heróis. Máscaras, roupas, material escolar, jogos para videogame, em várias plataformas, enfim, vários produtos dos X-Men. E como eu já mostrei no vídeo dos álbuns, baseado no desenho animado, teve o álbum de figurinhas dos X-Men. Tá aqui o álbum de figurinha, lançado pela Panini, baseado no clássico desenho. Inclusive, para muitos é considerada a melhor série de desenhos dos X-Men. Tá aqui. Os X-Men da Abril Panini, lançado em 1995 com 216 cromos. E além disso, o X-Men ganhou sua primeira adaptação para as telas com um longa que foi uma espécie de episódio piloto que seria da série de 97, que foi Kid Pryde, o Orgulho dos X-Men. Esse episódio acabou não gerando a série, mas aqui no Brasil só chegou legendado, é um raro para colecionador hoje. E depois desse período que não deu certo, que foi lançado em 97, o X-Men, o desenho. X-Men que teve
76 episódios. Tá mostrando aqui para vocês a série completa do X-Men. Aqui. Os dois boxes contendo os 76 episódios da série clássica. Série essa que, como eu já disse, para muitos considerado a melhor adaptação dos X-Men e que, inclusive, recentemente foi anunciado que vai ter uma continuação dessa série. Essa série vai voltar do ponto final dessa daqui, ponto de partida dali para frente, aonde após esses 76 episódios vai ter a continuação dessa série. E após essa série, ainda falando sobre desenho e animações, os X-Men teve X-Men Evolution. Para muitos fãs também gostam bastante desse. Uma nova adaptação dos X-Men, com um estilo um pouco diferente. Uma equipe, alguns heróis da série anterior, entrada de novos heróis como Spiker. Tá aqui, X-Men Evolution. Essa série teve 52 episódios aqui no Brasil, todos eles dublados. E após o X-Men Evolution, tivemos Wolverine e os X-Men. Dessa vez com o nome do Logan na frente, né, dos X-Men. Ele era inclusive o líder da equipe nesse desenho. Tá aqui, Wolverine e os X-Men. Um desenho até bom, mas que não teve sua continuidade, foi cancelado, inclusive deixando um ponto de interrogação, pois já estava basicamente emendando a primeira temporada para a segunda, com um arco de história novo, onde ficou a desejar e os fãs não viram o que aconteceu. Essa série também toda dublada, com 26 episódios. Tá aqui, Wolverine e os X-Men. E após isso tivemos duas adaptações de anime envolvendo os X-Men. A primeira delas foi Wolverine Anime. Tá aqui Wolverine Anime, com 12 episódios. Foi dublado aqui no Brasil, Wolverine Anime. Uma série boa que mostra uma adaptação do Wolverine da cultura japonesa, né, no estilo mangá, totalmente anime. Desenho muito legal, dublado, que também saiu aqui no Brasil. O próximo foi X-Men Anime, série também com 12 volumes. Essa aqui no Brasil, infelizmente, só legendada, não foi dublado. Tá aqui. Os X-Men. Nessa formação aqui, a equipe tinha o Ciclope, a Tempestade, o Wolverine, o Fera, a Emma Frost, que era a Rainha Branca, e eles enfrentam os Human, o Clube do Inferno, e além de alguns mutantes. No próprio Japão, como é destacado, na versão japonesa, os X-Men, os Human, ok? O DVD, box completinho, os 12 episódios, só que como eu disse, infelizmente só legendado aqui no Brasil. E como eu disse que vai ter a continuação agora dos X-Men clássico, nesse período ficamos sem animações ou sem desenho dos X-Men. Mas os X-Men ganhou as suas versões para as telonas. Lançado entre 2000 e 2001, o primeiro filme da franquia X-Men. Aqui o desenho, o filme clássico dos X-Men. Wolverine, Ciclope, Tempestade, Jean Grey, Professor Xavier. Enfim, o filme dos X-Men, o primeiro deles. Logo em seguida foi lançado X-Men 2. Tá aqui o filme, o segundo filme dos X-Men. Desta mesma franquia, que foi o primórdio dos filmes da Marvel nos cinemas. E tivemos a continuação dessa trilogia com X-Men, o confronto final, onde nesse filme os X-Men já enfrentam a Jean como a Fênix. Tá aqui. Os
dos X-Men. Em seguida, tivemos o filme solo X-Men Wolverine Origins, contando um pouco da origem do Logan Wolverine, interpretado por Hugh Jackman, para muitos o melhor Wolverine, aqui no Brasil dublado pelo saudoso Isaac Bardavi, o grande Logan Wolverine. Para muitos fãs, alguns não gostaram deste filme. Depois tivemos um remake dos X-Men no cinema, onde tivemos X-Men Primeira Classe. Tá aqui X-Men Primeira Classe, onde, como o próprio nome já diz, mostra os primeiros membros dos X-Men, né, nessa adaptação do cinema aqui, com essa equipe totalmente diferente. Depois tivemos a continuação com Wolverine Imortal, mais um filme de Hugh Jackman como Wolverine. Wolverine Imortal. Depois tivemos X-Men Dias de um Futuro Esquecido, adaptação dos quadrinhos para esse filme. Como eu disse, tanto esse quanto o Primeira Classe, além dessa nova geração de atores, reunia também alguns atores dos primeiros filmes dos X-Men, como temos o Wolverine, o Professor Xavier, o Magneto, dos primeiros filmes também nessa. Era uma mistura das duas franquias, fazendo um novo remake dos X-Men. Depois tivemos X-Men Apocalipse. Conforme o nome já fala, a apresentação dos X-Men contra o vilão Apocalipse. Tá aqui. Você pode ver, tem a participação da Psylocke, a personagem que eu mostrei aqui no boneco. Tá ela aqui atrás, tem ela aqui na frente. Essa personagem que foi adaptada também para os cinemas. O próximo que tivemos foi Logan. Esse filme encerrou a participação de Hugh Jackman como Wolverine. Foi também a despedida de Isaac Bardavi dublando o personagem. Muito bom o filme, para quem gostou, aonde levou o fim do personagem também nos cinemas. Em seguida, tivemos Os Novos Mutantes. Filme este que já não teve assim tanta... Alguns fãs dizem que não gostou tanto, pois a Marvel tentou fazer uma espécie meio que filme de terror com os X-Men. Acabou que a pegada não ficou muito boa. Para muitos críticos, muita gente não gostou. X-Men Os Novos Mutantes traz a adaptação do grupo X, que eu disse que nos quadrinhos também tinha alguns desses personagens, uma formação um pouco diferente. Enfim, para alguns fãs não caiu muito no gosto. Mas está aqui Os Novos Mutantes. E o último até agora que foi lançado dos X-Men, X-Men a Fênix Negra. Que assim como no Wolverine, no X-Men o confronto final teve a saga da Fênix, nesse novo remake também tivemos a saga da Fênix Negra. Tá aqui até agora esse que é o último filme lançado da franquia dos Mutantes. Dizem que vai ter um novo remake dos X-Men. Para quem é fã, tá aguardando a introdução deles no universo MCU, pra gente ver como vai ser essa entrada dos mutantes no universo da Marvel desses novos filmes. E conforme eu já mostrei o álbum, agora eu vou dar uma detalhada nos gibis. Vou estar separando eles aqui na mesa e falando um pouquinho sobre cada linha, sobre cada título, o que eles vinham dos X-Men e cada título, que, como eu disse, eram às vezes participações, edições especiais e os próprios títulos dos X-Men e do próprio Wolverine. Já vou estar mostrando para vocês. Está aqui agora alguns dos gibis dos X-Men, bem detalhado para vocês estarem vendo. Como eu mostrei antes, está aqui As Grandes Aventuras Marvel, volume 31, onde vinha a equipe dos Novos Mutantes. Aqui, os Novos Mutantes,
contra Emma Frost, a Rainha Branca. Os Super Aventuras Marvel de 56, que vinha as aventuras dos X-Men antes deles ganharem o título próprio. As aventuras dos Super Aventuras Marvel 72. X-Men Classic, que mostrava as aventuras da equipe antes delas ganharem seu título próprio. O especial X-Men. A Saga da Fênix, grande especial Marvel. A história da Madeleine Pryor, o clone da Fênix. Os X-Men anual, Dias de O Futuro do Presente. X-Men anual 2. X-Men Gigante. X-Men Gigante 2 com a destruição de Wolverine. O especial Drácula vs Heróis Marvel, onde o mito das histórias de terror enfrenta os X-Men, além dos já citadas edições das catástrofes cósmicas que os X-Men sempre ajudavam os heróis da Marvel, como Desafio Infinito, tá aqui a saga completa com a participação de todos os X-Men, e mais as Guerras Secretas, publicadas na Teia da Aranha, com a participação especial dos X-Men. Então estes foram alguns dos títulos especiais, anual, gigante, e aonde eram publicadas aventuras dos X-Men aqui no Brasil, todos pela editora Abril, entre anos 80 e 90. Basicamente a história dos X-Men aqui. Agora vamos estar mostrando um pouco dos títulos próprios dos X-Men, além dos títulos do Wolverine. E eu separei aqui algumas outras edições especiais com outras equipes X, como por exemplo o X-Force especial número 1, o X-Factor especial, o Excalibur, as outras equipes que eu falei que fazem parte do universo X-Men. Inclusive no Excalibur temos o Noturno e o Colossus, que fizeram parte da segunda equipe dos X-Men. Origens dos super-heróis Marvel, com a origem do Magneto. Temos Wolverine Extra, representando a origem da Arma X, que era a origem do Wolverine. E algumas edições do gibi mensal do Wolverine, além de X-Men Classic 2, que trazia as primeiras aventuras dos X-Men, antes de ganhar o título próprio deles aqui, como eu já citei. E entre as edições do Wolverine, destaquei algumas aqui, como por exemplo a Era do Apocalipse, uma grande saga da época dos X-Men. Essa edição aqui de número 39 do Wolverine, onde ele tinha um efeito de garra, como se o Wolverine havia se rasgado a capa do gibi. Muito legal essa capa desse gibi aqui, do Wolverine. E agora vamos continuar mostrando mais alguns títulos dos próprios X-Men. Mostrando agora, conforme eu disse, mais um pouco do título próprio dos X-Men, que começou a ter as suas próprias aventuras publicadas pela editora Abril no ano de 1989. Essa aqui é a edição de número 16, quando Cristal entrou para a equipe dos X-Men. Nessa época que X-Men era composto por Wolverine, Tempestade, Kitty Pryde, Vampira, Colossus, Noturno e Wolverine. Separei aqui algumas edições da Abril para vocês estarem vendo, inclusive algumas edições do número... entre o número 59 até 75 aqui, que foi basicamente onde teve o programa de extermínio. Uma saga onde a equipe dos X-Men ficou praticamente sumida, alguns membros foram caçados, exterminados, alguns sumiram. O próprio professor Xavier na época estava desaparecido. Foi uma época de transtorno para os X-Men, até que eles foram se reestruturando e voltando a ser uma equipe novamente. Com base já nos anos 90, esses gibis, onde já estavam começando a aparecer nas telinhas o desenho dos X-Men, onde já passou a ser basicamente a mesma equipe do desenho depois nos gibis. Então essa aqui é a estrutura dessa saga, onde reestrutura toda a equipe dos X-Men até chegar nesse ponto que eu mencionei. E com a participação do X-Factor, dos Novos Mutantes, de todas as equipes X até então. Vou continuar mostrando mais um pouco dos X-Men da Abril. Voltando a apresentar mais um pouco dos gibis da Abril, conforme eu havia dito, nesse período aqui que ocorreu a aparição de muitos dos mutantes que viriam aparecer no desenho. Foi nessa época aqui, durante a saga Extermínio, que apareceu Gable pela primeira vez, Gambit, Jubileu, alguns mutantes que viriam a fazer parte da equipe futuramente e que no desenho já faziam parte da equipe.
Então tá aqui mais algumas capas da editora Abril, entre os números 70 e pouco até mais ou menos 90 e pouco, 100. Tá aqui com o final desta saga. Temos alguns crossover, como por exemplo esse aqui dos X-Men, da X-Force com o Homem-Aranha. E também nesta época os Novos Mutantes mudaram de nome, de Novos Mutantes para X-Force, onde passaram a ser uma nova equipe com Gable na liderança. Então houve essa mudança no título de Novos Mutantes para X-Force. E também a histórica edição número 100 de X-Men. Está aqui, X-Men número 100, da editora Abril. Esse volume ele é de fevereiro de 1997, a edição de número 100 dos X-Men aqui no Brasil. Então eu vou estar mostrando para vocês agora mais um pouco dos X-Men. E conforme eu já disse anteriormente, com o sucesso do desenho dos X-Men, além dos brinquedos da franquia e do álbum de figurinhas que eu mostrei, eles acabaram ganhando também a sua adaptação para os quadrinhos, X-Men Adventures. X-Men Adventures traria os episódios da TV adaptados para os quadrinhos. Todos os episódios que passavam na TV vinham parar nos quadrinhos. Essas edições são de janeiro de 1995. Tá aqui as aventuras dos X-Men da TV, agora nos quadrinhos, que foi lançado em minissérie pela editora Abril, X-Men Adventures 1, X-Men Adventures 2 e X-Men Adventures 3. Está aqui a coleção completinha das aventuras dos X-Men da TV adaptado para os quadrinhos. E não podia deixar de mencionar uma outra grande saga que os heróis da Marvel foram representados e que os X-Men também estavam, que foi a minissérie Marvels. Essa premiada minissérie da Marvel, onde os desenhos eram pintados por Alex Ross magnificamente por tinta a óleo, pareciam fotos, como você pode ver. Gibis muito bem feitos e que foram retratados todos os heróis da Marvel. Inclusive na capa aqui, você pode ver o anjo carregando uma criança mutante. A capa tinha um efeito plástico com a pintura na capa. Muito bonitas edições da Marvel, desta minissérie, que também acabou retratando, além dos heróis da Marvel, os X-Men também. E eu vou estar mostrando para vocês agora os X-Men na fase de formato americano, que após o final do formatinho, como é conhecido aqui no Brasil, passou a ser publicados em formato americano como o original dos Estados Unidos. E para finalizar, como eu disse, vou estar mostrando agora um pouco para vocês os X-Men em formato americano, assim como era lançado nos Estados Unidos. Primeiramente, a minissérie que eu disse que após o programa de extermínio, praticamente redefiniu os X-Men e levou as equipes do quadrinhos a ficarem muito parecidas na formação com as equipes do desenho da TV. Foi a minissérie X-Men. Aqui, vou estar mostrando que ela tem uma capa pôster. Vou estar abrindo aqui para estar mostrando para vocês. Aqui, X-Men, capa pôster da minissérie. Do lado de dentro do gibi, mais um pôster com todos os mutantes que já fizeram parte de alguma da equipe X dos X-Men. Aqui, seja X-Men, Novos Mutantes, X-Factor, Excalibur, dentre tantos outros. Essa minissérie foi lançada em abril de 1995 aqui no Brasil, em 3 volumes. Após essa minissérie, os X-Men ganharam o seu próprio título mensal em formato americano, que foi X-Men número 1, tá aqui, também lançado em janeiro de 1996, com esse efeito laminado na capa, com participação do Motoqueiro Fantasma. Muito bonita essa capa, em efeito laminado dos X-Men, de janeiro de 1996. Aonde, como eu havia dito, foi dividido em 2 equipes, equipe dourada e a equipe azul dos X-Men. Então vinham mês sim, mês não, uma aventura de cada equipe. Como você viu aqui na capa da edição, as novas missões da equipe azul. Então a equipe azul vinha no formato americano e a equipe dourada
no formatinho e às vezes juntava forças com a equipe no formato americano. Separei aqui algumas delas para vocês verem, como por exemplo essa aqui que eles enfrentam o Omega Red, essa aqui do tão esperado casamento de Jean Grey e Scott Summers, ou seja, a Jean e o Ciclope se casaram. Tá aqui, capa pôster também com o casamento. Uma que tem a Psylocke na capa, personagem que eu mostrei o boneco e que diz que foi citada no filme X-Men Apocalipse. E os mais recentes lançamentos dos X-Men, formato americano, agora pela Panini, que a gente sabe que quem publica os quadrinhos da Marvel e da DC agora aqui no Brasil é a Panini Comics. Então tá aqui X-Men lançado pela Panini, numa nova visão, como está sendo até hoje lançado pela Panini, após a Abril ter parado de publicar os heróis DC e Marvel no Brasil. Então tá aqui, basicamente eu separei os X-Men, uma coleção de gibis, mostrei o álbum, mostrei os DVDs, os filmes, os desenhos, os bonecos. E se você também é fã da franquia X-Men, gosta de algum membro especial, ou do Wolverine, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, continua curtindo com a gente, fala de algum outro herói que você quer que a gente fale. Se você também é colecionador de algum desses gibis ou de qualquer outra coisa da franquia dos X-Men, então você deixa seu like aí, ative seu sininho, continua seguindo a gente aí, o seu like é muito importante, você continua seguindo a gente, que você seguindo o YouTube entende que você assiste, que você gosta dos vídeos e sempre te avisa quando tiver alguma novidade. Estou sempre publicando um vídeo com algum tipo de assunto diferente para não deixar o canal monótono. Então sempre com um assunto, uma coisa diferente para você, tá ok? Fica com a gente, obrigado, valeu!